Olá, olá a todos, olá a todas. Aqui de novo o canal O que rola na Geronto hoje, com assunto importantíssimo, especial, que são golpes digitais. Então, nós vamos tratar com vocês, com uma pessoa muito importante nesta área, sobre golpes digitais. Então, eu, Sérgio Pascoal, Ieda Duarte, Carlos Lima, estamos aqui hoje. Infelizmente, a nossa grande amiga Marília Berzins não pôde vir. Então, nós queremos, em nome da Marília, agradecer também a todos que nos acompanham e nesses 2 anos e meio neste nosso canal e que dão like e que disseminam o que nós postamos aqui, divulgam, compartilham. Continue. E nós, para este assunto, golpes digitais, nós vamos trazer uma pessoa que é especialista neste assunto, que é a advogada Camila Leite, que é do Programa de Telecomunicações e Direitos Digitais do IDEC, que é o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor. Vejam que nós estamos falando com uma pessoa extremamente capaz e competente para discutir esse assunto. Então, golpes digitais. Esta questão dos golpes digitais se tornou muito importante, principalmente agora, na pandemia, em que começou a haver muita compra online, por exemplo. Então, as pessoas estão mais nas redes e tentando comprar por delivery. E a tecnologia aumentando, e conforme essa tecnologia vem avançando, os crimes e os criminosos também, né, vão se tornando bem sofisticados. Inclusive, de acordo até com a Serasa Experian, ela calcula que a cada 8 segundos, um brasileiro sofre uma tentativa de fraude, e que são diversos tipos, e cada vez eles sofisticam mais, e fica muito mais difícil da gente identificar se aquilo ali é uma verdade ou é uma fraude. Inclusive, o Instituto de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro, ele mostrou que de 2019 para 2020, vejo bem na pandemia mesmo, os golpes feitos pela internet, eles aumentaram em 200%, somente no estado do Rio de Janeiro. Então, no estado do Rio de Janeiro, em média, foram 12 mil fraudes só no ano de 2020. Então, eu queria perguntar para a nossa ilustre convidada, Camila, o seguinte: esta é a primeira pergunta. Camila, o que é um golpe digital? E olha, e agradeço muito a sua presença aqui no dia de hoje. Boa noite, Sérgio. Boa noite, Carlos. Boa noite, Ieda, a todas e todos que nos ouvem. Eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui compartilhando com vocês a experiência do IDEC nesse tema, com um tema que realmente é muito importante e urgente. Os dados que você trouxe mostram o quanto essa situação é preocupante. Bem, o que são golpes digitais? São maneiras de manipular o indivíduo para tirar proveito dele. Seja um proveito para extrair dados dessa pessoa, dados pessoais, seja um proveito financeiro, então um golpe que tenha prejuízo financeiro da pessoa. E assim, golpe existe há tempos, mas no mundo digital isso tem sido amplificado, aumentado para diferentes formas. Por isso que eu acho essencial a gente estar tratando aqui especificamente de golpes digitais. Carlos, abra o seu microfone. Estava sem microfone, desculpe. Camila, se tratando, né, a gente está falando de golpes digitais, né, de essas coisas que acontecem pela internet, enfim, né, e hoje com o uso de celular, as pessoas que usam o celular para tudo, né, a nossa vida tá no celular, né, então eu penso que as pessoas ficam mais vulneráveis, né, a isso. E aí eu te pergunto o seguinte: quais são os principais tipos de golpes digitais? Existem isso, né? E quais seriam esses golpes?
Carlos, ótima pergunta, e eu acho que eu posso trazer alguns exemplos aqui, mas acho importante dizer que o mundo digital é um mundo que vem sendo atualizado sempre, para o bem ou para o mal. Então, esses são só alguns exemplos do que as pessoas têm que se preocupar, mas existe uma orientação geral de sempre estar atento, sempre desconfiar. Bem, vou dar alguns exemplos que são bastante comuns, têm sido bastante falados na TV, a gente vê amigos falando. O primeiro deles é o golpe do WhatsApp. Quando uma pessoa que tem a foto de um conhecido seu, uma conhecida, um familiar, e aí a pessoa aparece com uma foto com um telefone diferente, e aí a pessoa fala, olha, troquei de telefone, adiciona meu número, e aí a pessoa depois na conversa acaba pedindo uma transferência bancária, porque o limite da pessoa foi ultrapassado naquele dia e que a pessoa vai realizar o pagamento depois. E bem, entre familiares, entre amigos, isso pode acontecer. Mas vindo de um telefone que não está nos seus contatos, ainda que tenha foto da pessoa que você conhece, desconfie. Peça para a pessoa ou mandar um áudio, ou liga para a pessoa que você tem o contato para confirmar que é a pessoa mesmo, para que você não faça uma transferência para a pessoa errada. Então, o golpe de pegar a foto de alguém do WhatsApp e mandar mensagem para golpes financeiros tem sido muito comuns. Eu tenho certeza que muitos de vocês já conhecem pessoas que ou caíram nesse golpe ou tentaram fazer com que a pessoa caia nesse golpe. No próprio WhatsApp, a gente tem outros golpes também, que é a invasão do WhatsApp da pessoa. O WhatsApp, bem, o aplicativo mais utilizado de mensagens das pessoas, ele pode ser utilizado em um celular. E aí, quando tem uma tentativa de entrar em outro celular, envia um SMS, uma mensagem de texto para a pessoa com um código. Esse código está escrito: esse é o código do WhatsApp, não compartilhe com ninguém. E esse é o número. Só que quando a gente está na pressa, às vezes pedem um número para a gente repassa para alguém. Então, sempre que pedirem um código de confirmação para a gente, que venha por mensagem, leia a mensagem, vê se não é um código que você não pode compartilhar. E as pessoas tentam descobrir esse código de maneiras muito curiosas. Por exemplo, no início da pandemia, existiam algumas ligações de pessoas falando que era do Ministério da Saúde, estavam querendo saber informações sobre Covid e vacinação, e aí fazia uma pesquisa. Aí no final a pessoa falava, perfeito, vou mandar então um código de confirmação de que essa entrevista foi realizada. E aí, como a pessoa estava na ligação na pressa, só lia o número sem nem ler o conteúdo da mensagem que falava que era um código que não é para compartilhar do WhatsApp. Então, sempre estejam atentos. Nunca passem códigos. Códigos são pessoais, assim como senhas. E até em relação a esse golpe, um ponto importante é que no próprio WhatsApp a pessoa pode colocar uma senha que a gente chama de autenticação de 2 fatores. Então, lá nas configurações ou no ajustes do WhatsApp, lá em privacidade, dá para colocar uma senha. Não esqueçam dessa senha e não compartilhem com ninguém. Isso faz com que quando uma pessoa tenta invadir seu WhatsApp, além dessa senha por SMS, a pessoa também tem que colocar sua senha pessoal. E aí torna mais difícil a invasão, então. Bem, 2 golpes de WhatsApp que são só alguns exemplos. Posso aproveitar para trazer exemplos de outros contextos? Sim. Poderia falar a noite inteira, né? Mas vou trazer só alguns. Um golpe que tem sido muito comum também é golpe em plataformas de entrega de comida. Esses golpes são tanto quando um entregador, uma entregadora pede para um pagamento adicional por cartão, e é um pagamento que não deveria ser feito. Tanto é que agora nas plataformas de entrega de comida está escrito: todo o pagamento está sendo realizado pela plataforma. Não realize pagamentos além daqui. Então, sempre fiquem atentos a essas instruções que vêm dentro da plataforma, a não ser que você tenha escolhido a opção de pagar no destino mesmo. Mas quando envolve um entregador que você pediu virtualmente, né, o golpe começa virtualmente e vai fisicamente, também tem uma situação que é o visor alterado da maquininha de cartão. Então, a pessoa fala que o visor está quebrado, te mostra outra coisa, ou tampa um pouco com a mão, e aí o valor está muito maior do que era para ser cobrado. Então, sempre, assim como no dia a dia a gente tem que conferir o valor que a gente cobra, não se deixe enganar também por essas situações no qual a pessoa esconde ou a maquininha está quebrada. Muitas pessoas têm ficado num prejuízo enorme e é difícil de depois ir atrás desse dinheiro, porque golpes muito complexos, né? Então, assim, além do golpe do WhatsApp, a gente tem esses golpes em plataformas de entrega de comida e envolvendo entregadores. Além disso, tem alguns
outros golpes que são relacionados ao envio de SMS para a pessoa entrar num link. Então, para além do WhatsApp, às vezes vem uma mensagem falando assim, nossa, pelo seu gasto do cartão de crédito, você tem milhas para gastar em passagens aéreas. Clique aqui, senão você vai perder as suas milhas amanhã. Bem, esse tipo de mensagem não costuma ocorrer por SMS primeiro, mas ainda assim, normalmente existe alguma informação em letra maiúscula para chamar a atenção da pessoa, às vezes tem algum erro de escrita, prestem atenção nisso, mas ainda que não tenha, normalmente os links não correspondem às empresas com qual você está pensando que tem relação com milhas. Então, normalmente, esses links são para roubar os dados das pessoas, para que elas insiram dados pessoais. A princípio, a gente pode pensar, mas o que vão fazer com os meus dados pessoais? Mas a gente tem visto a importância dos dados pessoais na vida das pessoas, quanto de vazamento que não ocorre por aí que afetam as pessoas, quanto de golpes financeiros que acabam sendo viabilizados por essas informações que são compartilhadas, golpes por ligação também, né? Então, além de SMS, pessoas que ligam se passando por empresas, oferecendo um empréstimo, mas pedindo algum sinal antes. Enfim, sempre confirmem as informações. É uma infinidade de golpes possível de ocorrer e sempre desconfiem quando tem uma vantagem muito fácil também. Você comentou... Não, fala, Carlos, depois eu falo. Assim, você começou falando uma coisa bem interessante, né? Que é assim, a gente hoje a gente tem um acúmulo, né, de mensagem, de ligação nem tanto, né, mas de mensagem, de informação. Então, assim, eu acredito que essas pessoas elas se aproveitam disso, né? E é um pouco isso que você falou agora da SMS, né? Olha, clica aqui, senão você vai perder amanhã. Quer dizer, é já, é agora, é rápido, né? Então, você acaba entrando no piloto automático e faz, né? Então, eu penso que seria importante a pessoa, sempre que for passar um código, sempre que for passar qualquer tipo de informação, respira, né? Pensa um pouco e depois faz. Então, assim, se possível é isso, liga, né, para a pessoa que está mandando a mensagem, confirma se é ela mesma que mandou. Enfim, sair dessa coisa rápida, né, do piloto automático, que é onde a gente tem o risco de errar, não é isso? Carlos, perfeito. Assim, acho que a complexidade desses golpes ocorre também porque existem alguns mecanismos de engenharia social, que a gente chama, né? Existe até quase que um estudo psicológico de como as pessoas agem. Então, quando a gente tem esse senso de urgência, você vai perder esse brinde amanhã. As pessoas acabam não pensando muito. Então, você trouxe uma ótima sugestão. Saia do piloto automático. Se tem uma vantagem muito fácil, repensa, tenta conferir informação, pergunta para alguém, às vezes algum familiar, se conhece alguma coisa semelhante ou se parece muito suspeito isso. É uma ótima dica mesmo. Camila, assim, eu já recebi, aí você estava falando, isso me veio à cabeça, porque como eu já recebi, ou colegas me falaram, talvez seja importante a gente tornar público aqui também. Nessa questão do WhatsApp, eu já recebi falando do banco, né, como se fosse o meu banco, dizendo que ou eu tinha entrado no crédito especial, ou eu tenho que atualizar os meus dados bancários com urgência, sei lá, qualquer coisa relacionada ao banco, numa mensagem SMS com um link, e aí vem a sigla do banco, essa coisa toda, clique aqui para que façamos isso. E banco é banco, né? As pessoas muitas vezes podem achar, mas não é, mas foi o banco que mandou. Fala um pouquinho disso. Eu já vou falar de uma vez, aí você já pode falar tudo. A outra coisa que também me falaram, isso mais de uma pessoa conhecida, são golpes relacionados aos aplicativos de táxi, Uber. Então, assim, ele pede, aí na hora da cobrança vem uma outra cobrança, né? Uma cobrança muito maior do que a cobrança da corrida. E associado a isso vem a história do Pix. Então, ele pagou com o Pix um valor, e na hora que o Pix veio, ele autorizou, passou, não sei o quê. Aí por algum, eu não sei exatamente como é que isso acontece, depois tem um desconto de Pix muito maior do que o valor que ele passou no Pix. Então, eu não sei como é que isso acontece digitalmente, mas já foram várias pessoas que comentaram isso comigo. Não sei o que você pode falar a respeito disso.
E é ótimo que a gente traga outros exemplos, mais um motivo pelo qual a gente tem que se preocupar, porque é isso, né? A gente vai ter que se atualizando a todo momento. Primeiro, falando dos bancos. Bancos não costumam entrar em contato com você por WhatsApp. Se tiver alguma urgência, o banco vai ligar. Se você tiver na dúvida que é seu banco que está te ligando, desliga o telefone e você liga para o telefone que você está habituada no banco. Olha, foram vocês que me ligaram falando que minha conta foi bloqueada, que eu entrei no crédito especial? Liga no telefone que você está habituado, vai numa agência física. Então, nesses momentos, a gente tem que até tomar um pouco mais de cuidado com o virtual, né? O virtual facilita muito a vida, mas às vezes, quando é muito facilitado, a gente tem que desconfiar. Então, nesse caso de banco entrando em contato por WhatsApp, não passem informações. Se falarem que é para atualizar dados, você utiliza seus mecanismos tradicionais de atualizar seus dados. Então, é melhor ligar para o banco nesses casos. Sobre o caso da Uber e de aplicativos de transportes, as pessoas têm que ficar muito atentas mesmo, assim. Na questão do Pix, as pessoas têm que conferir o valor que está sendo transferido por Pix. Às vezes a gente vai no automático, né? A gente só entra, por exemplo, num QR Code que já tem um valor pronto e a gente faz a transferência sem conferir. Então, sim, no caso da Uber e de outras plataformas que envolvem transferência de dinheiro, a gente tem que estar sempre muito atento, e se tiver alguma situação de cobrança indevida, o consumidor pode entrar na própria plataforma e questionar, então, o pagamento a mais. E é importante também falar que, assim, se o método de pagamento da corrida é dentro do aplicativo, você não precisa pagar nada mais para o motorista, tá tudo dentro do aplicativo, tudo descontado do cartão, por exemplo. E para finalizar, acho que era isso, de Não, forma era a geral. questão do Pix, né? Assim, algumas pessoas têm falado que não gostam de usar o Pix porque já foram vítimas de golpes. Eu não sei se é só nessa coisa da transferência ou se vocês têm observado outros tipos de golpes relacionados ao Pix. Não sei se você teria outra coisa. A transferência, o Pix é um mecanismo muito novo, então a gente ainda está descobrindo quais são os tipos de golpes. Por um lado, é uma transferência muito eficiente, ela ocorre rapidamente, instantaneamente, sem transferência, mas em sendo instantânea, a gente tem que conferir muito bem todas as informações, porque é difícil depois reaver, questionar essa transferência. Então, acho que no Pix, como a gente ainda não tem dimensão de todos os golpes possíveis do Pix, é importante que a gente sempre confira todas as informações, confira o nome do destinatário também, porque às vezes é uma pessoa que se diz com um nome e aparece outro, então se não tiver dando a informação igual, confiram tudo certinho também. Tá. Aí dentro deste universo, né, desse mundo digital, tá, assim, você tem pessoas de todas as idades relacionadas a isso. Então, qual é o perfil que vocês lá no IDEC têm observado das pessoas que mais estão suscetíveis, né, ou mais vulneráveis aos golpes digitais? Bem, os golpes afetam a todos. Imagino que todos aqui saibam de histórias de pessoas que tentaram ser afetadas ou foram afetadas, mas infelizmente acabam destinando muito desses golpes a pessoas idosas, assim como golpes financeiros, oferecimento de crédito também de forma abusiva, assediosa, e isso ocorre também no caso desses golpes, infelizmente. Então, especialmente a população idosa precisa ter o dobro de atenção, porque acabam sendo alvos muito desejados por esses golpistas. E Camila, você falou... Carlos, deixa eu só dar um exemplo para a Camila, porque eu já sou aposentado, tá certo? Entre os aposentados, muitos já entraram com algum processo judicial, né, contra o emprego, contra alguém. E neste ano, 2022, eu já recebi 3 comunicados falsos por e-mail e por WhatsApp, né, de um escritório de advocacia dizendo que eu tinha entrado, eles devem ter conseguido a lista, dizendo que eu ganhei uma causa, que era eles entram e sabem que causa que você está brigando, que eu tinha ganho a causa e que eu deveria, para conseguir, né, que eles mandassem o dinheiro para a minha conta, que eu mandasse a conta e pagasse X para as questões advocatícias. Isto tem sido frequente,
Só eu recebi 3 esse ano, 3. Sérgio, ótima lembrança. Infelizmente, esse tem sido um golpe comum. Porque o que acontece? As informações da maioria dos processos judiciais não são sigilosas, são informações públicas. São informações que exigem um cadastro no site do tribunal, mas são públicas. Então, olha como a engenharia social é específica e destinada a uma população específica. E assim, as pessoas coletam os dados, então elas têm informação completa sobre você. É muito mais fácil de te enganar. Então, nesse caso, é isso, confira a informação com o seu próprio advogado. O combinado com o advogado normalmente não é realizar o pagamento antes de efetivar seus direitos. Enfim, entre em contato diretamente com o seu advogado, porque, infelizmente, muitas pessoas têm caído nesse golpe porque tem informação completa sobre você. E se tratando de processo judicial em que a gente vai receber dinheiro, é mais uma situação no qual a gente entra no piloto automático, né? Olha, estou para receber um dinheiro e eu quero logo receber esse dinheiro. Camila, então, a gente vê que assim, tem muita astúcia, né? Então, assim, os golpistas, eles são bastante habilidosos, né? E, então, diante disso, assim, você até já falou um pouco disso, mas acho que vale a pena a gente falar mais sobre isso, né? E, assim, como saber se eu estou sendo vítima de um golpe digital, né? Que eu preciso fazer para saber que eu estou correndo risco de estar sendo vítima de um golpe digital? Cara, são dicas complexas porque, como o exemplo do Sérgio bem mostrou, às vezes é muito sutil. Então, acho que a dica principal é desconfie sempre. No mundo virtual, a gente tem muitas possibilidades e, às vezes, é melhor ir no mais garantido, onde a gente está mais habituado. Por exemplo, num contato do banco por via WhatsApp. O banco costuma contatar via WhatsApp? Se não, desconfia, liga. Outra situação, pagamento. O aplicativo está falando que a comida está paga e o entregador está falando, não, mas precisa de uma taxa adicional. Desconfie, o aplicativo está falando para não pagar e a pessoa está pedindo. E aí tem toda essa estratégia, né, de engenharia social que eu falei, que a pessoa tenta te convencer, mas na dúvida, desconfie, entre em contato com uma pessoa, com uma outra pessoa para conferir informação por você. Se é uma vantagem muito fácil, também desconfie. Por exemplo, você tem 100 mil milhas para gastar em passagens aéreas até amanhã. É um valor muito alto, chama muita atenção, está mostrando uma urgência. Então, quando tem um valor alto, uma urgência, uma vantagem muito fácil, se chama muita atenção, esse é o momento que a gente tem que sair do piloto automático. Camila, Sérgio, antes de você perguntar, ainda nessa lógica, isso acontece também com instituições que te ligam ou te mandam mensagens, mandam e-mail, pedindo, instituições que se dizem beneficentes, para você fazer uma doação, aí ela te pressiona para fazer a doação. Né? Aí você fala, tá, então me manda por e-mail, eu quero saber quem são vocês. Às vezes eles te telefonam, tá? Ou te mandam uma mensagem no WhatsApp. Aí a pessoa se nega, ela fala, não, é só assim, etc. Isso pode estar associado a um golpe também? Pode estar relacionado a um golpe, sim. E é complexo porque tem algumas instituições que são legítimas e que acabam tendo maior desconfiança. Isso. Porque existem algumas situações de golpe, né? Nesses casos, é importante conferir a confiabilidade da instituição. Então, realmente, pedir mais informações, pesquisar na internet se ela existe, há quanto tempo existe, se não é algo muito recente, o que chama a atenção, porque, enfim, existem muitas instituições que estão de boa fé. A gente tem que conseguir filtrar quem está de má fé. Uhum. Ô Camila, inclusive, eu já vi algumas vezes que chegou para mim, aí é mais não pelo celular, pela internet, pelo e-mail. Uma empresa, parece tudo bonitinho. Eles criam um perfil daquela empresa e que, na verdade, não tem nada a ver com a empresa. Às vezes, o que está é lá no www, ao invés de .br, é /br, tem alguma coisinha que a gente não percebe, e eles criam uma página que é a cópia daquela real.
E, na verdade, é uma fraude para você cair e mandar dinheiro, comprar alguma coisa. Isso é muito comum também. Sérgio, é muito comum. E, assim, existem algumas situações mais extremas no qual a gente vê erros de português, um site desformatado, um e-mail desformatado, um pouco estranho, mas tem alguns que parecem ser muito, muito reais. Então, uma ótima sugestão que você bem deu, Sérgio, é olhar, se é um site, olhar o link para ver se ele tem .com.br ou algo semelhante, se tem o símbolo do cadeado que mostra que é um site com segurança. No caso de recebimento de e-mail, às vezes o nome da pessoa que te manda o e-mail está escrito o nome de uma instituição, mas aí você vai ver o endereço do e-mail, não tem nada a ver com o nome da instituição que está escrito. É @gmail.com, @hotmail.com. Um banco, uma empresa não vai te mandar @hotmail.com, vai mandar @empresa. Então tem que estar muito atento a isso também, e é bem sutil. Sérgio, deixa eu só falar uma coisinha antes de você perguntar, desculpa, você Sim, falou sim. do e-mail, eu me lembrei, porque eu já cansei de receber esse tipo de e-mail, que é assim, que é uma pessoa de outro lugar, de outro país, falando, ela pede desculpas por falar um português que não é tão bom, que ela está doando uma herança, ela tem uma herança, não sei o quê, e queria que você ajudasse ela a distribuir isso, então ela queria transferir esse dinheiro para a sua conta, barari, baroró, baroró, baroró. Eu já recebi isso umas 800 vezes, né? Mas como eu falo de dinheiro, eu vou te dar dinheiro, né? Eu imagino que tenha muita gente que acaba entrando nessa, muita gente mais vulnerável. Não sei se já chegou no IDEC, alguma coisa assim. Com certeza, não chegou só no IDEC, chegou com amigos, com familiares, todo mundo já recebeu isso. E chama atenção, né? É um dinheiro fácil. Mas é isso, novamente, é a luzinha que acende. Olha, uma vantagem muito fácil. A pessoa pode ser sortuda, mas um dinheiro tão fácil assim é de se desconfiar, né? Não é uma, você não está jogando na Mega Sena, né? Não é exatamente a mesma coisa, né? Tá certo. Exatamente. Sérgio? Mila, olha, a gente está vendo que isso cada vez é mais frequente. As pessoas usando também, e todo mundo, né, idosos, todo mundo usando celular, como o Carlos falou, internet. Então, a possibilidade de eu cair num golpe é muito grande. E a criatividade dos golpistas é cada vez maior, né? E eles tentam simular a realidade para a pessoa não desconfiar, né? Mas vamos supor que a pessoa caiu no golpe. Como a gente conhece, tem muitos que caem nas fraudes, caem nos golpes. Se ela caiu, está tudo perdido? Ou a quem ela pode recorrer quando sofrer um golpe digital? Por exemplo, ao IDEC, a quem uma pessoa pode recorrer se ela caiu numa fraude, num golpe digital? Sérgio, muito importante. Assim, primeiro, eu gostei muito do trabalho que vocês estão fazendo, assim, de conscientização, de entender o que é golpe, quais são os golpes, e agora também o que fazer caso isso ocorra. A gente espera que isso não aconteça com ninguém que está nos assistindo, mas, infelizmente, isso pode acontecer com as pessoas, com familiares, então é muito bom saber o que fazer nessas situações. Então, quando é um golpe financeiro, em primeiro lugar, é importante entrar em contato com o banco, seja para tentar bloquear a transação, para tentar bloquear o acesso pelo celular, se o celular for roubado, por exemplo. Então, entrar em contato com o banco para evitar mais prejuízos financeiros. E, além disso, os bancos têm responsabilidade objetiva. Então, as pessoas podem, sim, tentar reaver, pegar de volta esse dinheiro que foi objeto de uma fraude. Então, para além do contato com o banco, as pessoas podem tomar medidas também de entrar com um boletim de ocorrência caso a fraude tenha ocorrido. Então, até para apresentar para o banco, para mostrar um descritivo da situação de fraude, tudo o que ocorreu, porque isso é um crime. Além disso, é importante também notificar os órgãos de defesa do consumidor. Então, por exemplo, o Procon, no site consumidor.gov também, mesmo virtualmente, você pode fazer uma reclamação para explicar a sua situação. Isso é importante também para mostrar a experiência para outras pessoas, para que outras pessoas não caiam nesses golpes. O IDEC, ele é uma organização da sociedade civil, uma ONG, que tem associados, e aí pessoas associadas ao IDEC também podem entrar em contato com o próprio IDEC para que auxilie, então,
nessas situações de golpe. Mas é muito importante, então, entrar em contato com o banco, fazer boletim de ocorrência e notificar órgãos consumeristas também. Certo. Ó, Camila, doutora Camila, suas explicações são muito importantes, boas, claras, precisas. E a gente queria agradecer muito esta sua colaboração aqui, divulgando, a gente quer divulgar toda a nossa conversa para o Brasil inteiro. Então, a gente quer mesmo fazer com que as informações aqui colocadas hoje, elas sejam difundidas e compartilhadas ao máximo. Então, nesse sentido, a gente gostaria muito, nós do canal, o que rola na Geronto, Ieda, Carlos, né? E eu, e a Marília não está aqui, mas com certeza, se ela estivesse, ela também agradeceria muito a sua participação. De uma maneira clara, precisa, direta. Você tem uma forma tão gostosa de falar, e você fala, e a gente não é super técnico, então a gente entende. Mesmo quem não é advogado, quem não é do meio internetico e tal, entende o que você fala. Então, a gente queria agradecer muito a sua presença aqui para explicar aos nossos ouvintes, aos que participam aí do canal que rola na Geronto, sobre essa questão que cada vez está sendo mais frequente e cada vez mais pessoas estão caindo, né, nesse tipo de fraude, e, portanto, a gente tem como até como um serviço, né, aos consumidores e ajudando aí até o próprio IDEC. Serviço Então, de utilidade antes pública, né? Utilidade pública. Então, antes de realmente terminar, fazer o término, o fechamento da nossa gravação, eu queria perguntar a Ieda e o Carlos se eles querem fazer alguma consideração. Depois eu vou passar a você, doutora Camila, também para uma palavra final. Aí eu de fato termino a nossa gravação. Ieda e Carlos, querem fazer alguma consideração Não, final? acho que só agradecer, concordo com você, o jeito gostoso que a Camila fala, que traz essas informações bastante precisas, acho que vai ajudar, virou realmente um serviço de utilidade pública, as pessoas precisam dessas informações. Só se assim, na sua fala, Camila, eu não sei se o IDEC tem essas informações que você falou disponíveis no site, alguma coisa que as pessoas, se não conseguiram ouvir o suficiente, ou entender o suficiente, ou tiverem mais dúvidas, elas podem entrar em algum lugar para obter mais informações. Então, se você no final puder dar essa dica, acho interessante. Carlos. Não, queria também agradecer, Camila, por estar aqui com a gente, trazendo esse tema aí tão importante, né? E dizer para as pessoas que ouçam isso com atenção, né? E prestem bastante atenção e fiquem bastante atentas para evitar cair nesses golpes, né? Como já foi dito aqui algumas vezes, né? Os golpistas estão cada vez mais espertos, né? Enfim, quando a gente aprende um, eles vêm com outro, né? Então, que as pessoas fiquem bem atentas para evitar cair nesses golpes. Obrigado, Camila. Camila, sua palavra final. Sérgio, Ieda, Carlos, eu que agradeço, foi uma conversa muito leve e gostosa de se ter, e espero que as pessoas aproveitem, então, as dicas aqui. Eu acho importante compartilhar com outras pessoas também. A Geronto sempre tem materiais de qualidade, e esse é um assunto realmente de utilidade pública, que as pessoas precisam entender melhor, porque é tudo muito novo, e infelizmente é muito comum. Então, compartilhem esse material, acessem também outros materiais do IDEC. A gente tem algumas notícias explicando passo a passo do que fazer quando você cai em golpe, como evitar, descrevendo um pouco melhor o golpe do WhatsApp, golpe da maquininha, golpe em plataforma de delivery. Então, o IDEC tem materiais sobre esses assuntos e sobre vários assuntos, desde alimentação saudável, serviços financeiros, mundo digital, mobilidade, enfim, vocês têm muita informação para acessar. Mas muito obrigada por essa conversa e por fazerem essa missão de utilidade pública de informar a população. Doutora Camila Leite, na verdade, nós é que agradecemos, nós do canal,
o que rola na Geronto. Agradecemos muito a sua vinda aqui hoje com esclarecimentos fantásticos. E eu queria, antes de terminar, lembrar uma frase sua: sempre desconfiar. O Carlos também falou, Ieda falou, mas você disse isso várias vezes. E esta é uma mensagem que tem de ficar na nossa cabeça. Tem alguma coisa ali, fique com o pé atrás, desconfie. Sempre desconfiar. Esta é uma mensagem fundamental que, no dia de hoje, a gente tem de incorporar na nossa maneira de atuar quando utilizando as tecnologias. Então, olha, nós, Ieda, Carlos, eu, agradecemos a doutora Camila Leite pelo dia, pelas explicações de hoje. Queremos dizer a vocês que seguem o canal que rola na Geronto, que nós somos muito agradecidos por tudo que vocês têm feito, por compartilhar, divulgar, deixar o sininho acionado e dar o like, né? Aquele like de que gostaram. E a gente aqui agradece de coração a todos e tudo de bom para vocês. Até a próxima gravação do canal O que Rola na Geronto. Até mais!